O André Basílio Moisés, o que significa a saída do presidente para a Rússia? Seria uma aproximação? Olha, André, eu posso te afirmar algo sobre a ida. Primeiro, essa ida não tem a ver inicialmente com esse conflito Ucrânia-Rússia e interesses de OTAN, não tem nada a ver com a parte da defesa. Ou para uma parceria em defesa. A princípio, o que acontece é o seguinte: existe uma escalada na Eurásia, e em virtude do que aconteceu na crise de saúde pública, muitas estudos. Importantíssima essa pergunta, pessoal. Ouve aí que eu acho que vale até uma pinçada aqui. O André Basílio, aqui, que é amigo aqui do canal também, é membro. E eu acho importante a gente responder. Então dá like, se inscreve e compartilha aí. Moisés, o que significa a saída do presidente Bolsonaro, né, para a Rússia? Seria uma aproximação? Primeiro, o primeiro motivo pelo qual o presidente retorna é o convite formal de uma potência militar que tem um dos 5 assentos do Conselho de Segurança da ONU e que tem relações diplomáticas com o Brasil há 200 anos. A Rússia tem relações diplomáticas com o Brasil há mais de 200 anos. Existe uma unidade consular em Copacabana, ali, Leblon, ali no Rio de Janeiro, que data desse período a relação. Visita ainda do governo brasileiro à época lá. Então nós temos relação de longa data. Outra coisa, o Brasil faz parte dos BRICS, que tem, dentro da sua formação, dos BRICS, B e R. B e R, Brasil e Rússia. São os primeiros ali. Mas é a composição do nome, que não é uma aliança formal, porém é uma iniciativa, é um clube de países para debater assuntos que começou com a questão econômica, mas pode migrar para outros itens. Tá? Se você acompanha aqui o canal, sabe, a gente faz parte disso. Eu, particularmente, já mediei, inclusive, vários painéis sobre indústria de defesa entre o Brasil e a Rússia, entre os outros membros também dos BRICS. Nós já recepcionamos aqui em 2019, o Brasil foi o presidente dos BRICS. Né? Tem uma presidência rotativa, cada país assume um ano. E o presidente Putin veio ao Brasil em 2019. E em 2020, quem assume a presidência rotativa dos BRICS é a Rússia. E o presidente Bolsonaro deveria ter ido lá. Porém, em virtude da crise de saúde pública, esse evento foi cancelado no formato presencial. Ele aconteceu a partir de painéis, né, de videoconferência. Portanto, foi uma chance que o presidente Bolsonaro não teve de ir à Rússia. Tá? Então, esse ano, como arrefeceu tudo, houve um retorno do convite. Em outubro para novembro, a ministra da Agricultura do Brasil foi até a Rússia porque o Brasil tem interesse e é um dos principais compradores no mundo do fertilizante russo e do fertilizante fabricado na Belarus, na Bielorrússia, que a gente sabe que a Rússia e Bielorrússia eles jogam sozinhos, jogam juntos, desculpa. E sem esse insumo prejudica o nosso principal produto de exportação, que é o produto agrícola. A nossa commodity agrícola é a base nossa, né? O nosso agronegócio, ele é uma base nossa de exportação e geração de divisas para o Brasil. Pois bem, quando a Rússia começou a se envolver em determinadas questões de disputas, e quando houve agora recentemente a tentativa de derrubarem o governo em Belarus, houve uma escassez desse produto para o mundo. E a Rússia declarou para todo mundo, essa é uma informação, anota aí isso aí o pessoal não sabe, tá? Ou pelo menos eu não vejo divulgando na imprensa. Na verdade, o presidente Putin, no meio do ano passado, fez uma declaração de que deveria a Rússia, e aí, consequentemente, também os outros parceiros, garantir primeiro os fertilizantes para o seu próprio país. Só depois ia atender o mercado internacional. Isso ativou um alerta aqui no Brasil para uma possível escassez, principalmente vamos dizer se desenrolar naquela região um conflito armado. Porque, para quem não sabe, os produtos químicos usados para a fabricação de fertilizantes e os equipamentos, eles servem aos tempos de guerra, para a confecção de explosivos, propelentes e tudo mais. Então você pode ter uma crise, primeiro pela escassez do produto lá mesmo, ou pela falta de prioridade, essas empresas serem convertidas para o setor da defesa. Então o Brasil ligou o alerta e disse, olha, preciso garantir isso para que não falte, senão eu atrapalho o meu setor agropecuário. Então, o motivo real é esse.
Tá? E começa lá no ano passado. Não é para o Brasil ir lá e levantar bandeira para A, B ou C. É interesse nacional. Então saiba que o presidente está indo numa missão nacional, de interesse nacional. Esse é o primeiro ponto. Tá? Dá like aí, se inscreve e compartilha. O outro é a própria questão diplomática, é um líder e nós tivemos o convite. Não é nenhuma novidade, o presidente Temer teve algumas vezes na Rússia, a presidente Dilma também foi lá, existe uma relação antiga. Eu estive várias vezes lá, inclusive acompanhando o presidente Temer, à época, e nós já temos uma relação que vem sendo ampliada há muitos anos. Do nosso setor, e é um dos motivos porque eu ia sempre lá representando o setor da defesa, o Brasil tem interesse nas tecnologias que são eficazes e simples. E, detalhe, em relação a tudo que existe no mundo de produção de ativos militares, a Rússia tem uma expertise de fabricar tudo com um objetivo concreto, rápido e barato. Tá? Que é o que interessa na hora real do jogo. É o mesmo tipo de sacrifício que nós estamos acostumados, por exemplo, aqui no Brasil. Produtos equivalentes que são produzidos ou na Europa ou nos Estados Unidos para a defesa costumam ser muito mais caros do que a mesma solução que faz a mesma coisa fabricada na Rússia. Então, é interessante para a base da indústria de defesa do Brasil entender os processos de fabricação russos. Quando estive lá, visitei fábricas lá de submarinos, estaleiros, então material, a fábrica do sistema de mísseis, porque são interesses do Brasil. Mas não é o motivo principal. Agora, dentro do conjunto político, André, o momento é de tensão geopolítica. Você tem vários cenários sendo construídos no Brasil, né? Você tem vários cenários sendo construídos no Brasil e no mundo, e houve vamos dizer assim, uma espécie de despertar do nosso parceiro comercial aqui ao norte, nossos irmãos americanos, que é mais ou menos como. Eu não gosto de comparar muito com relacionamento, mas nessa hora é parecida. O camarada só dá valor quando sente que pode perder. Então, o Brasil, nesse momento, ele não deve ser indelicado, mas também não deve desperdiçar as oportunidades. É a hora, sim, de nós firmarmos a nossa própria posição e sermos importantes como nós somos. O presidente Bolsonaro está sabendo fazer essa condução. Tá? Tanto que, quando questionado pelo. E houve até uma coisa que a gente trouxe aqui essa semana, que foi um pouco, vamos dizer, desagradável do ponto de vista diplomático, porque o mesmo assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e o pessoal que é o secretário de Estado, entrou em contato diretamente com a nossa chancelaria aqui, e não oficialmente, mas segundo informações, meio que cobrou para que o presidente sequer fosse nessa missão. E o Brasil assumiu o tamanho que tem, estou indo lá, são parceiros brasileiros. Mas e deu a deixa no final, e disse assim, olha, mas não tem problema não, basta o Biden me convidar que eu também irei aos Estados Unidos. Então, o Brasil está jogando, até o momento, pessoal, a gente está com o controle da nossa bola. O jogo é muito mais forte lá fora, mas nós estamos tendo a nossa participação. Vamos manter dessa forma, né? Aí eu acho que todo mundo sai ganhando. Bom, acho que está explicado aí, né? A pergunta do meu fiscal.